E hoje vamos de continuação do menino do rank baixo com a espada sagrada do capeta. Bom, como vimos no último capítulo, o Prota chamou o figura pro X1 e ele aceitou. Pegou em merda isso aí, hein? Aqui já vemos o Cid falar qual seria o método de treino que o Prota iria usar. Do nada aparece uma janela de status do Prota, mas ele fica tipo, que diacho é isso? Tá usando o hack em mim, moleque? Em seguida, o Alcide mostra os status do Elmonte, aquele moleque que o Prota iria enfrentar. Bom, apesar de ser os status do Elmonte, o Alcide fez isso com base em seus próprios padrões, então né, não era 100% precisa. Bom, o Prota olhando os status do moleque, pergunta por que ele era tão fraco assim. Mano, o cara era mais fraco que o Prota, que não tinha aura e também não era de uma família nobre. O Alcide explica que se ele fosse o segundo filho de uma família de condes, provavelmente tinha consumido todos os tipos de elixires e também deve ter passado por um treinamento duro para ficar mais forte. Mas mesmo que alguém coma uma tonelada de elixires, se não puder digeri-los, é inútil, por conta que só se tornaria alimentos nutritivos normais. E o treinamento, ele nem se compara com o do Prota. Certeza que esse moleque treinou fofo. E se eles fossem mais a fundo e pensassem que ele não fosse usar a aura, os limites das habilidades físicas dele é apenas como um rank de 99 pontos. Mas o Prota pode superar esse limite fácil, com a ajuda do Alcide e o próprio trabalho duro do Prota. Mesmo sem aura, o Prota poderia derrotar todos aqueles bastardos. Bom, o Prota saca a ideia, então isso significa que o Prota, em termos de habilidades físicas, não perderia para ninguém. Em seguida, ele diz que dessa vez irá mirar o topo e não para baixo. E também não tinha como ele perder para esse tal de Elmonte aí. Até o nome do cara é de boneca, Deus me livre. O nosso meninão pergunta por que seu título estava daquele jeito. Bom, o Alcide manda o papo pra ele. Se ele não tivesse gostando, era só ficar mais forte. O famoso se não gostou, então faz melhor. Enquanto estava caminhando pela academia, o professor chama o Prota e diz que ele tinha mudado muito em um mês. O cara estava orgulhoso, igual o pai fica do seu filho depois que o moleque consegue carregar seu primeiro saco de cimento. Bom, o professor diz que iria parar o nosso Prota por achar que ele estava agindo de forma imprudente, mas diz que nem iria precisar. O Prota fala que não estava entendendo nadinha do que o seu instrutor estava falando. O Elmonte acha que o Prota estava fingindo ignorância. Em seguida, ele manda o Prota dar o seu melhor. E o Prota continua lá, sem entender nada. E ele explica com todas as palavras que parece que o Prota é burro. Ele diz que era para o Prota dar uma lição naqueles cebosos. Agora sim, esse doente entendeu? Bom, o Prota chega até sua luta, né, contra esse moleque de cabelo feio aí, parece uma cuia, mas beleza, né? Bom, o cara já chega querendo insultar o Prota, mas o nosso meninão é frio e calculista. Olha pro Elmonte e fala que iria começar agora. Bom, antes de começar de verdade, o Elmonte pergunta qual era o objetivo do figurante nessa partida. Bom, o figura fala que queria que o Prota admitisse seus crimes. Não sei quais crimes eram esses, mas ok, né? Já o objetivo do Prota era que esse merdinha parasse de irritá-lo. Só isso mesmo. Bom, a luta começa e o Alcide já pergunta se o Prota queria ver os status desse moleque aí. Mas ele fala que tava de boa. O cara já vai pra cima do Prota, mas tinha alguma coisa errada. O cara era muito lento, velho. Dava tempo do Prota fazer uma refeição, voltar, dançar break e os carvalhos. Mas quando o figura estava chegando perto de encostar no Prota, o Prota acerta um ataque tão rápido que todos na arena ficam perplexos. Vendo a velocidade do Prota, mané, foi só uma marretada de madeira na cara e o moleque desmaiou. O problema é que o cara, mesmo depois de ter perdido, queria continuar. O instrutor não queria deixar, barrou ele logo. Mas o Prota fala: relaxem, princesas, vem pro fute, molecote, vem pro fute. O figura chorando que ia botar o Prota no bolso, jurando. O cara fala que não ia pegar leve com o Prota, e Alcide já manda o Prota não terminar com apenas um ataque dessa vez. Pegou em merda esse figurante aí. Era a primeira vez que o Prota tinha usado a visão em uma batalha real,
E pelo visto, ele se saiu muito bem, né não? A batalha recomeça e o figura vai pra cima do Prota dando vários ataques. Já o nosso meninão só tava defendendo facilmente, até que ele usa sua visão de novo. Com isso, o figura tava tão lento que o Prota conseguia ver seus movimentos, braços, pernas e pupilas. Dava até pra enxergar qual seria o próximo movimento do cara, pra tu ter uma ideia. O Alcide explica que por conta que o Prota descobriu os movimentos iniciais do figura, ele será capaz de descobrir o que ele faria em seguida. Só que o figura avisou que não ia pegar leve com o nosso meninão, né? E é exatamente isso que ele faz. O cara começa a usar sua aura. Agora o negócio ia ficar bom. Ou não, né? Porque mesmo assim, o Prota ia conseguir ler seus movimentos. O engraçado é que esse doente começou a fazer vários ataques consecutivos de forma imprudente contra um oponente que ele acabou de perder. Iniciantes. O cara mal sabia distribuir a estamina durante uma batalha, já que ele era um amador, né? Mesmo com o fortalecimento de habilidades físicas, com a aura tinha seus limites. Daí aparece uma abertura e o Prota acerta a coxa direita do figura. Bom, como vocês podem ver, a batalha tá bem equilibrada. Uma hora o Prota bate e outra hora o figura apanha. O figura já dá um passo para trás e fala que era para o Prota ter acabado com ele com aquele ataque. Enquanto tava falando merda e não tava prestando atenção na batalha, o Prota acerta vários ataques consecutivos no figura. E foi como o Alcide tinha mencionado, se o Prota quisesse usar a visão no treino, um alvo em movimento era a melhor opção. Depois de apanhar bastante, o figura acaba desistindo, coisa que ele deveria ter feito no começo, vocês não acham? Mas quem somos nós para julgar, né? E o vencedor foi o nosso querido Leão, mas não é o loirinho não, hein? Bom, o Leão Loirinho e a Chloe já ficam felizes com a vitória do nosso meninão. Já os outros figuras começam a ter medo do Prota. Bom, eles já começam a surgir boatos na academia. O nosso meninão, depois de derrotar um membro do grupo do Elmonte, já pegou um pouco de fama. É igual quando você ganha no Interclasse, jogando muito. O Prota desafiou todos do grupo do Elmonte e mandou eles para a enfermaria, sobrando apenas o próprio Elmonte. O Alcide tava ficando com tédio, por conta que os oponentes do Prota eram muito fracos. Mas o Prota sentia que a última batalha seria completamente diferente. O Alcide já avisa para o Prota não abaixar sua guarda. Bom, e já vemos que o Elmonte vem com tudo, né? O cara não vai mais subestimar o nosso meninão. Bom, o Elmonte tem algumas habilidades roubadas, como a visão de esgrima e também habilidades desconhecidas. Bom, o Prota não gostava dessas habilidades, por conta que pode ter risco dele não conseguir prever com a sua visão. O Elmonte fala que não achava que o Prota iria chegar até ele. Já o nosso meninão fala ao contrário, diz que já sabia que iria chegar a enfrentá-lo. O Cauba já começa a se contorcer de ódio do Prota e ele já mete um agora vão ter que me engolir. Bom, o Elmonte iria ser o oponente de treino perfeito para o Prota. Embora ele não tenha grandes habilidades físicas, nem aura, ele era mais fraco se a aura fosse levada em consideração. Se o Elmonte está no nível de imbuir aura na sua espada, então era bem perigoso para o Prota até mesmo tentar bloquear seus ataques com uma espada de madeira. O Prota tenta adotar uma estratégia para ganhar do Elmonte. E quando a luta começa, mano, o Elmonte já acerta uma filepa de vento na cara do Prota. Mano, o ataque foi tão rápido que ele nem mesmo conseguiu piscar antes. Bom, o Prota já começa a tremer e ver que a diferença de velocidade entre eles era gigantesca. Bom, o Elmonte tenta recrutar o Prota no meio da batalha, mas o Prota não tava nem aí, que a chance de ganhar dele era pouca. Já parte para cima do Elmonte com muita velocidade, acertando ele. O Elmonte já fica pistolado e começa a xingar o nosso meninão todo. Vendo essa brecha, o Prota começa a tirar onda com o figura. Mané, o Alcide escuta que o figura chamou mais habilidade do Prota de inútil e pergunta ao Prota se ele tinha falado isso mesmo. Mané, o Alcide fica pistola e começa a falar um monte de coisa. Mas o mais importante foi que ele ameaçou o Prota dizendo que se os dentes brancos do figura continuarem no lugar assim que a batalha acabar, o Prota iria ser punido. Um ou dois dentes não eram suficientes, o Prota ia arrancar todos se ele pudesse. O Elmonte já começa a sentir uma presença estranha. Enquanto isso, o Prota vai para cima dele com tudo, acertando vários golpes no Elmonte.
mas o figura consegue se defender. A plateia vai à loucura, vendo que o Almonte estava sendo encurralado por um simples plebeu. Mas o Leão Lourinho fala que não era bem isso que estava acontecendo. Na verdade, o Prota estava sim na ofensiva, mas isso não quer dizer que o Almonte não tinha controle do que estava acontecendo. O Prota começa a compensar sua falta de força e de velocidade com a visão de Roderick para antecipar as ações do oponente. Se ele conseguisse ver isso um pouco mais rápido, será capaz de compensar sua inferioridade. Ele precisa ser muito mais preciso e mais rápido também, e também mais amplo, até que o oponente em sua frente estivesse parecendo que está se mexendo embaixo d'água, até que funciona mesmo a estratégia do Prota. Bom, o Almonte fica putaço com aquela situação e começa a desconfiar, achando que o Prota estava usando sua aura. Mas o instrutor não estava sentindo nenhum traço de aura no Prota. Apesar disso, ele não acreditava que o Prota conseguiria empurrar o Almonte da arena, velho. Que professor safado. O negócio tava ficando bom, né? Mas o Almonte decide que iria apelar pra cima do Prota, usando esgrima arcana. O Prota tenta não perder tempo e usa sua visão para prever os ataques do Almonte. Mas mesmo assim, ele era muito rápido e consegue atacar o Prota. Em seguida, o Prota consegue desviar do ataque. Mas isso não era um ataque, na verdade era apenas uma finta. O ataque vinha em seguida. O Prota não iria conseguir desviar desse ataque, nem ferrando. Mesmo se ele conseguisse desviar, o ataque acertaria suas costelas. E ele não iria conseguir lutar de costelas quebradas, né? Bom, quando ele achava que iria perder, o cara ativa um booster e dá um salto por cima do ataque do Almonte. Que roubado, mané. Em seguida, ele acerta o ombro do Almonte, mas o Almonte não estava totalmente em desvantagem. Para quem tá pensando aí, na verdade, se ele acertasse um ataque na espada de madeira do Prota, ele iria chegar ao limite e assim iria quebrar. Caso sua espada seja quebrada, no combate você automaticamente é derrotado. E foi exatamente isso que o Almonte pensou. E até tentou, mas o Prota acerta a espada do Almonte jogando ela pra cima e com outro ataque acerta a boca do Almonte. Parceiro, arranca um monte de dente. Sacanagem. E a vitória é do nosso querido Leão, de cabelinho preto, hein? O cara é pica, tropinha. Bom, o Elcid fica felizão com a vitória do Prota e já dá os parabéns para o seu discípulo, né? É o certo. Mas ele fala que não estava esperando essa reviravolta do Prota não. Ele diz que está surpreso que o Prota estava progredindo muito mais rápido do que ele imaginava. E assim, ele conseguiu abrir uma porta para aceleração, piquinha. Enquanto isso, o instrutor Helmut estava contando quantos dentes o nosso meninão tinha tirado do queridinho Almonte. Essa cena eu ri demais. Bom, o Elcid explica sobre o que era essa tal aceleração que ele falou para o Prota. Sabe quando tem momentos que o corpo humano se mexe mais devagar que a consciência, especialmente no estado de aceleração? Um reflexo pode ser mais rápido do que a consciência e não tinha nada a ver com a sua velocidade atual. Bom, nesse caso é com a aura que os espadachins conseguem se mover muito mais rápido. Se não usar a aura, seu corpo não vai conseguir resistir à sua força. Então, normal, né? Era aprender a aceleração depois de começar a usar a aura. Mas aqui vem um fato intrigante. O Prota usou a aceleração mesmo sem saber usar a aura. Como assim? Apesar que o Prota só usou apenas nas pernas, né? Mesmo estando incompleta, já era bem impressionante. Quer dizer que o Prota instintivamente ultrapassou seus limites com sua pura força de vontade. Ué, mas o Elcid não tinha dito que o corpo do Prota não aguentaria força? Então por que ele estava perfeitamente bem? É muito simples, meus nobres. Foi por conta que o Prota usou a aceleração incompleta. Caso ele tivesse usado ela no corpo todo, as estranhas do Prota estariam para fora. Bom, o Elcid fala que estava na hora e manda o Prota cuidar do seu corpo. O nosso menino confuso pergunta qual hora era essa. Mané, o Elcid aplica a punição do raio no Prota. Parceiro, o cara fica todo lascado do chão de novo. O Elcid manda o Prota agradecer por estar experienciando isso só depois de usar a aceleração e manda ele não usá-la mais, só depois que ele aprendesse a aura, e diz que da próxima vez que ele usasse, ele iria morrer de verdade. Enquanto estava andando pela academia, tava todo mundo fofocando sobre o Prota, mané. Eu não sei vocês, mas eu gostei pra cacete do estilo desse Prota, cê é louco.
Se esse vídeo tiver muito like, eu vou trazer a parte 3 com prazer. Vamos que vamos, comenta aí o que acharam do vídeo. Bom, continuando, não acabou ainda não, hein? Não saiu o vídeo não. Vai lá, hein? Tava todo mundo comentando algum rumor. Parece que aqueles caras que o Prota derrotou andou espalhando um monte de bosta por aí, né? Sinceramente, hein? Bom, enquanto conversava com o Elcid, aparece a Chloe. A Chloe, mané. Essa mina é caidinha pelo Prota. Os dois vão para um lugar reservado e começam a conversar e tal. O Prota pergunta o motivo de ela não estar na sua aula de alquimia e pergunta se ela estava matando a aula. Ela já chama o nosso meninão de idiota e fala que nunca mataria a aula para ver ele. É óbvio que ela não ia fazer isso. Na verdade, o professor estava doente. Bom, ela cita que algo tinha mudado porque o nosso meninão estava evitando conversar diretamente com ela. Fala que o Prota estava lutando contra nobres do nada e cita que ela e o Leon estavam preocupados com ele. O Prota fica um pouco triste e pensa quanto tempo tinha passado para ele estar conversando com ela assim de um jeito tão confortável. Mas agora ele sabia o motivo disso tudo, como ele se sentiu em relação a ela e o quão invejoso ele ficou pelo Leão que ficou do lado dela. O Prota ficou sobrecarregado pelo seu próprio complexo de inferioridade, pensando que ele não tinha nada de especial. E por conta disso, ele odiou esse mundo. Ele não era grato por nada, nem pelo seu trabalho duro, e se culpava todo santo dia por isso. Enquanto a Chloe falava várias coisas lá, quando ela olha pro Prota, o moleque tava chorando, velho. Tem protagonista melhor que esse? Não, né? Na minha opinião, não tem mesmo. A Chloe se desculpando lá, enquanto o Prota agradecia pelo Elcid ter o salvado, e fala que irá virar um herói tão capaz quanto o dono da espada e ultrapassar as expectativas do Elcid. O Elcid não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. O que ele estava vendo era o Prota crescendo só por estar conversando com uma garota. Ele não estava nem aí por motivo, o que importava era que o Prota agora era digno para aprender cultivação. Meu parceiro, o bagulho vai ficar doido agora. Bom, voltando ao dormitório, o Prota ainda estava viajando com aquilo que a Chloe tinha dito a ele, que ele agora é um hominho. Meu Deus. Sério, falando sério agora, que agora ele estava diferente. Não estava mais nervoso e agora conseguia olhar para frente normalmente, até parecendo o Leão loirinho. Mas tinha uma diferença entre eles. Era como um olhando para cima e o outro olhando para frente. A Chloe pede para que o Prota seja um amigo mais presente para o Leão loirinho, já que ninguém entendia seus sentimentos como o Prota, né? Bom, o Prota fala que iria dar seu melhor, mas na verdade ele pede desculpa porque ele não iria fazer isso. E aqui o próximo duelo entre os dois seria o último. Bom, o dia raia e o Prota já tá treinando igual um condenado. O cara parece o Cristiano Ronaldo. O treinamento com proficiência dá bastante tensão. Por isso, uma simples espada de madeira não aguentaria, já que uma espada de madeira era mais fraca do que uma espada de verdade. O Prota precisava ser cauteloso, e o Elcid já mete uma motivação no Prota, perguntando se ver a janela de status do Leão loirinho tinha irritado ele tanto assim. Mas, meu irmão, olha esse bagulho. Mano, o cara já era mais forte do que os instrutores, mané. O cara era um usuário de aura no nível intermédio. Um nível que até os cavaleiros talentosos só alcançariam lá pros 30 anos. E olhe lá. O que o Cid estava querendo dizer é que ele tinha ultrapassado isso. E olha que ele nem tinha passado ainda pela cerimônia de idade. Imagina se a espada sagrada escolhe esse moleque como seu dono. Rapaz, o negócio ia dar ruim, hein? O cara ia ser um deus. Apesar dessa apelação toda, tinha um ponto positivo para o Prota. Ele tinha mais estamina que o Leão loirinho, mas ele definitivamente era um oponente difícil. Até que o nosso meninão faz uma pergunta intrigante. Só se acontecesse de o Prota perder para o Leão, o que o Elcid iria fazer depois disso? Bom, o Elcid fala que não iria responder, já que ele tinha avisado desde o início que o Prota iria passar por várias provações. E essa luta pode se tornar o ponto-chave para a vida do Prota. Caso ele vença o Leão, o Elcid explicaria tudo para ele. Bom, depois disso, o Prota volta para o seu treinamento embaixo de sol e de chuva. Mas será que ele conseguirá derrotar o Leão loirinho? Se você tá ansioso por essa batalha, já mete um like aí. Deixe sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do canal, né não? Tamo junto.
Eu quero ver o canal chegando a 3k de inscritos, hein? Conto com a sua ajuda. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Falou. Até o próximo.